parece algo simples. Jesus, ele teve fome. E ele ali, como diz a palavra, ele avistou uma figueira cheia de muitas folhas. Então Jesus vai até ela na expectativa de achar bons frutos para se alimentar e saciar a sua fome. Só porque, e a Bíblia também me ensina aqui que Jesus, ele tendo fome, ele era plenamente homem também, quando ele esteve aqui sobre a terra. E isso nos revela que Jesus, ele conhece as nossas necessidades, porque ele também foi homem quando ele desceu do céu, do seu trono de glória, e veio sobre a terra para morrer na cruz do Calvário. Então ele sentia sede, ele sentia fome, ele sentia sono. E prova disso é que quando ele estava com os discípulos ali dentro do barco, a Bíblia nos conta que ali se levanta uma grande tempestade e Jesus, ele estava dormindo. Quem sabe o corpo físico ali de Jesus havia cansado. Então ele deitou para repousar quando se levantou aquela tempestade. E os discípulos vão até ele para que Jesus viesse socorrer. E com uma palavra, aquela tempestade passou. Então isso nos mostra que Jesus também, ele era plenamente homem. E ele reconhece as nossas necessidades. As necessidades a qual nós precisamos. E ele espera algo a mais de nós. Aqui, Jesus, ele olha para nós. Essa figueira aqui vai simbolizar a nossa vida. Jesus, ele olha para a nossa vida na expectativa de encontrar frutos de fé, frutos de amor e frutos de obediência. Jesus, nos dias de hoje, ele tem fome de frutos, frutos do Espírito. E quais os frutos que nós temos dado? Nós, como os cristãos, será que Jesus, ele tem olhado para a nossa vida e ele tem se alegrado? Ele tem se alegrado com os frutos a qual nós temos dado? Ou será que nós temos sido fruto podres que não vêm agradar ao Senhor? Qual tipo de fruto nós temos dado para o nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus, ele quer nos dias de hoje frutos do Espírito. Ele deseja da nossa vida muito mais que as nossas palavras, mas ele quer ver a nossa ação, o nosso compromisso. Ele quer ver resultado e não só palavra, mas ele quer resultado. Ele quer frutos que venham agradar a ele. É como está escrito lá em Gálatas. Lá vai falar dos frutos do Espírito e das obras da carne. Em qual nós temos andado? Os frutos do Espírito é a nossa fé em Deus, mansidão, amor, obediência, caridade. E os frutos da carne é o quê? Glutonaria, inveja, bebedice, idolatria e muitos outros. Qual é os frutos que nós temos dado para o Senhor? E Deus, ele é aquele que ele nos examina, assim como ele examinou aquela figueira. Ele olhou para ela, viu muitas folhas. Aparentemente ela estava bonita. Só porque quando Jesus chega perto, ele não vê fruto, ele só vê aparência. E essa figueira hoje simboliza a nossa vida. Será que nós temos sido somente uma figueira de aparência, com lindas folhas? Quem está de longe vê, acha bonito. Mas e quando chega perto? Será que tem frutos? Jesus, ele é aquele que ele nos examina, não pelas folhas, porque Jesus, ele não vê a aparência. Jesus, ele nos examina pelos nossos frutos, pelos frutos a qual nós temos dado. E prova disso que Deus, ele não vê como o homem vê, porque quando Jesus ordenou que Samuel fosse até a casa de Jessé, ungir um dos seus filhos para ser rei de Israel, o profeta, que era um homem guiado por Deus, ele chega ali e ele vê Abinadab, Eliabe, Samá, os filhos de Davi passar, e ele pensa consigo, ele não fala, certamente será esse um dos reis de Israel. Eram homens fortes, de guerra.
Mas como Jesus, ele examina e conhece, Jesus ali naquele momento, ele examinou o pensamento do profeta Samuel, e ele brada ao coração dele falando: Samuel, não te atentes para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem pode olhar para a aparência, mas Deus, ele examina muito além. Quando Jesus ali fala com João no livro de Apocalipse, ele dá uma revelação para João, ali para que João viesse escrever cartas para as igrejas da Ásia. Jesus ali, ele examina e inspeciona cada igreja. Jesus, ele sabia o erro e a necessidade de cada igreja daquela. Então Jesus escreve de acordo com a necessidade de cada igreja. Da mesma maneira é a nossa vida. Jesus, ele é aquele que nos examina e nos conhece. Assim como ele conhecia aquela figueira, ele chegou perto dela procurando frutos para se alimentar, mas ele só viu folhas. A figueira só tinha aparência, mas não tinha frutos. E nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas só têm folhas, só têm aparência, mas as obras não são obras dos frutos do Espírito. E Jesus, ele é aquele que nos examina, ele nos conhece, ele sonda o nosso coração, ele conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Aquela figueira ali, após Jesus ir até ela e não achar nenhum fruto nela, Jesus vai falar aqui no verso 19: nunca mais nasça fruto de ti. Aquela figueira, ela secou-se rapidamente após aquela maldição. Aquela figueira foi amaldiçoada, porque ela estava ali somente de aparência. Há um tempo de paciência, mas também há um tempo de corte. Aquela figueira já estava uma figueira já grande, mas só tinha folhas, não tinha nenhum fruto. Nós não podemos brincar, amados irmãos, com a misericórdia de Deus. Deus, ele é amor, ele é misericordioso, mas ele também, ele é justo, e a balança dele não pesa para um lado e nem para o outro. Jesus, ele é justo e ele quer das nossas vidas frutos bons, frutos que venham agradar a ele. Jesus viu aquelas folhas, mas Jesus, ele não se enganou. O homem pode enganar o homem com a sua aparência, mas a Deus não. A Deus não se engana. Jesus, ele viu e ele não se enganou, só tem folhas. É porque ele examina o coração. Ele vê muito além do que os nossos olhos físicos podem ver. Nós devemos cultivar, amada igreja, uma vida de arrependimento, santidade e frutos que venham a ser digno do nosso Senhor. Devemos ter frutos que venham agradar a Ele. Jesus, ele estava voltando para Jerusalém, visitando pela última vez, porque já estava perto dele ser morto, dele ser crucificado. Deus ali estava visitando aquele povo com um propósito espiritual, de anunciar o reino de Deus, de anunciar a salvação. E Deus hoje, nos dias de hoje, é da mesma maneira. Ele está passando no nosso meio. Ele quer ver quais os frutos que a sua igreja tem dado nesses últimos dias. Jesus, ele está voltando, o círculo está se fechando e tem muitos que estão adormecidos. E naquele grande dia, quando Jesus voltar,
passar, esses que estão desapercebidos, Jesus vai fazer como fez com essa figueira: não nasça mais fruto de ti. Ou seja, Jesus vai falar para mim e para você: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. A oportunidade que Deus nos dá é hoje, de ser melhor a cada dia mais. A oportunidade é agora, de ter frutos que venha agradar ao Espírito Santo. Jesus ali, ele queria ensinar para os seus discípulos, através desta figueira, que a fé sem obras, ela é morta. A Bíblia fala lá em Apocalipse que naquele grande dia, quando Jesus voltar, será aberto o livro das obras. Todas as nossas obras estarão lá. Igreja, não vale a pena, é difícil, não é fácil no mundo a qual nós vivemos. Às vezes no meio da oposição, nós permanecer firme. Eu sirvo a Jesus e eu aguardo ansioso pela volta de Jesus. Quantos pregadores que tentam hoje em dia mudar a mensagem para não falar mais do arrebatamento da igreja. E é algo que vai acontecer. O arrebatamento está próximo. A qualquer hora o céu pode se abrir e Jesus, ele pode voltar para nos buscar. Se prepara, amada igreja do Senhor. Jesus, ele quer uma noiva pura, com as suas vestes lavadas. Jesus, ele quer um povo santo para ir morar com ele nas mansões celestial. Jesus, ele não quer uma igreja que venha estar com frutos podres, mas Jesus quer frutos do Espírito, frutos que venham agradar a Ele. Aleluia. Jesus, ele mostra para os discípulos que a fé sem obras é morta. Ela é acompanhada de obras. Nós devemos examinar a nossa vida, se nós temos sido uma figueira estéril, somente decorativa. Porque aquela figueira lá estava somente para decorar, porque ela só tinha folhas, não tinha nada de frutos. Jesus, ele não nos chamou, aleluia. Quando Jesus, ele escolheu eu e você, ele viu em mim, em você, algo que ele não viu mais em ninguém. Ele nos confiou a sua palavra para levar para aqueles que estão lá fora. Ele te deu essa unção e essa autoridade para você louvar, porque ele sabe que através do teu louvor, milagres vai acontecer. Jesus, ele te deu essa autoridade para orar por alguém, porque ele sabe que através da sua fé, o milagre vai acontecer. O diabo, ele pode, e ele tenta, todos os dias ele tenta, para que nós venhamos nos parar. Todos os dias o diabo, ele vai armar laço, armar cilada, para que venhamos cair e desanimar. Não é porque servimos a Cristo que vamos viver somente na bonança. Vai ter os momentos de provações. E não é qualquer prova que vem que nós vai desanimar. Não vou mais para a igreja, não vou mais congregar, porque Jesus não me abençoa. Se Jesus está te provando e você deixa de adorar a Ele, como que Ele vai entregar aquilo que você tanto almeja? Mas permaneça firme, permaneça dando bons frutos. Por mais que quem sabe quem está do teu lado não veja os frutos que você tem dado, mas Jesus é aquele que examina, Ele te vê, Ele conhece. Irmão, Jesus, Ele cuida tanto de nós que até as dores da nossa alma Ele conhece. Ele conhece as dores que nós temos. E Ele é fiel para curar essas dores. Ele é fiel para agir ao nosso favor. Deus, Ele é paciente, Ele nos oferece oportunidade
todos os dias. Quem permanece fiel em Cristo dá muito mais frutos do que imagina. Olha onde Deus já te levou. Se você for olhar para a sua vida, para a sua caminhada, você pode pensar: como eu consegui chegar até aqui? Foi a mão poderosa de Deus que te trouxe até aqui. E não é agora que você vai parar. Não é agora que você vai desanimar. Na terça-feira que eu falei, Josué e Caleb ali passaram-se, já estavam velhos de idade quando aconteceu a partilha daquela terra. Quem sabe você pode pensar: o tempo está passando, os anos estão passando, e cadê, Senhor? Cadê a promessa? Cadê o milagre? Cadê a vitória que o Senhor prometeu? Mas Jesus, Ele é fiel para cumprir. Assim como Ele prometeu lá na vida de Caleb, ainda quando Moisés era vivo. Jesus, Ele é fiel para cumprir. Se nós permanecermos fiel a Ele, Ele é fiel para cumprir. Jesus, Ele é paciente e nos dá oportunidade para nos arrepender. E hoje é o tempo de arrependimento, restauração, frutificação. Quem sabe aqui eu falo com você e eu não sei como é a tua vida, eu não sei como você está. Quem sabe nesta noite eu quero te convidar a você fazer uma nova aliança com Jesus e clamar para Ele se arrepender, rasgar o teu coração aos pés deles e falar: Senhor, nesta noite me muda, me transforma. Eu quero dar frutos do teu Espírito, frutos que venham te agradar, frutos, Senhor, em prol da tua obra, frutos para evangelizar o teu nome, frutos para ganhar almas para o Senhor, frutos para anunciar a tua palavra, frutos, Senhor, para ganhar a minha família para Jesus. Jesus, Ele é paciente e nos dá a oportunidade hoje. Mas muitos irmãos irão conhecer Deus da pior maneira. Irá conhecer Deus no dia do juízo final. Naquele grande dia não vai ter desculpa, porque o Senhor, Ele nos examina e Ele nos conhece. Naquele Deus, amados irmãos, Ele não é bobo, Ele não se deixa enganar. Você pode enganar o homem dessa terra, mas Deus não. Naquele grande dia, se você for tentar dar alguma desculpa, Jesus vai falar. Aí você vai dizer: Senhor, mas em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu ganhei aquelas almas para o Senhor, em teu nome eu orei e aquela vida foi curada, em teu nome, Senhor, muitos milagres aconteceu. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. A hora que nós temos é hoje, agora. Enquanto a porta da graça está aberta, nós temos a oportunidade de nos arrepender, mudar de vida e começar a dar bons frutos para o Senhor. Quem sabe desde o começo do ano até hoje você não tem dado bons frutos. Quem sabe você tem andado nos frutos da carne. Mas eu quero te falar: peça a Deus para te ajudar. Senhor, me ajuda, me socorre, me ajuda a dar bons frutos que venha te agradar. Frutos, Senhor, que venha ser do teu agrado. Aí aqueles discípulos ali, eles ficaram maravilhados. E eles perguntou: como imediatamente a figueira secou? Aí Jesus responde para eles: em verdade vos digo que se tiver fé e não duvidar, não fareis o que foi feito a essa figueira, mas a este monte disser: ergue-te daqui, precipita-te no mar, assim será feito. E no final Jesus fala: e tudo o que pedi na oração, crendo, o recebereis. Irmãos, eu não conheço outra coisa que funciona na vida de um crente, a não ser a obediência, a vigilância e a oração. Essas três coisas junto, irmão. Satanás, ele pode até se levantar, ele pode até tentar, mas é para cair.
Porque quando você está com esses 3 frutos, aleluia, Jesus, Ele é fiel para te guardar, para te guiar. Ele é fiel para te dar escape. Ele é fiel para segurar em tuas mãos. E é como aquele louvor a qual eu louvei aqui. Você pode se perguntar e pensar: Senhor, alguém pode olhar para você e ver, mas como ela conseguiu chegar até aqui? Você vai declarar: eu sobrevivi adorando a Deus, confiando nele, permanecendo fiel na sua palavra, não desapartando dos seus mandamentos, de joelhos no chão. Aleluia. O crente, ele vence a luta é de joelhos no chão, amados irmãos. Aleluia. O diabo, ele treme e corre, irmão, quando tem um crente que está de joelho no chão. Ele tenta, mas ele não consegue. As forças dele é perdida, porque Jesus enviou o exército de anjo dele para guerrear ao nosso favor. Aleluia. E tudo que pedir na oração, crendo, recebereis. Foi o nosso Senhor, amados irmãos, que nos falou isso. Se nós crer e buscar, clamar, se dobrar na presença dEle, Ele é fiel para nos ouvir, Ele é fiel para nos responder. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada e quando nós lemos a história aqui de homens e mulheres que rasgaram o seu coração na presença de Deus, o milagre chegou, algo aconteceu. Irmão, quando nós oramos, algo acontece. Aleluias. O céu se move ao meu e ao teu favor. Aleluia. As tuas orações não têm sido em vão. Quem sabe você tem orado e você tem pensado: nada tem mudado, Senhor. Parece que tudo está do mesmo jeito. É questão de tempo para Deus te abençoar. Espera mais um pouquinho e continua no propósito. Continua na fé, na obediência, na vigilância. Continua orando, que Jesus, Ele é fiel para te responder. Seja uma figueira frutífera. Produza frutos justos, fruto de amor, fruto de justiça, fruto de arrependimento, fruto de fé. Aleluia. Jesus, Ele nos chama nesta noite, amada igreja, para abandonar a nossa esterilidade como aquela figueira e começar a dar frutos para Ele. Fruto, se você já tem dado fruto, você vai dar ainda mais frutos para o Senhor. E se você não tem dado, faça uma aliança com Ele nesta noite. Tudo que você pedir na oração, se você tiver fé, Ele há de te entregar. Amém? Receba esta palavra no teu coração. Já quero retornar para a pastora nesta noite. Deus abençoe a cada um dos irmãos.